Olá, viajante, tudo bem? Muito bom ter você aqui. Obrigado por estar assistindo. Esse é o nosso último resumo do primeiro capítulo, né? O resumo do quinto jogo. Esse que foi um jogo bem longo, foi dividido em duas partes. Nós tivemos que fazer duas streams para ele. Aí eu juntei os vídeos e agora já está tudo aí no canal. Sobre esse jogo, ele foi bastante longo, mas eu acho legal ressaltar aqui alguns pontos que mexeram um pouco com a percepção dos jogadores. Primeiro que depois do quarto jogo, os jogadores acordaram bastante tarde no jogo, né? E foram surpreendidos mais uma vez pelo padre e o decano Juliano do Lucas, né, do Duncan. Ao serem surpreendidos, eles descobrem que a Elizabeth foi sequestrada. O padre, junto com o pessoal ali, estava organizando algumas patrulhas, a guarda da cidade também, e assim por diante. Eles se juntam nessas patrulhas, vão até a casa dos nobres, né? Então eles vão na área da Elizabeth e tal, e conseguem autorização pela família para entrar na casa e investigar. E tudo parece muito um sequestro, né? Eu acho que é isso que chama a atenção dos jogadores. Eles olham e falam, poxa, mas parece muito um sequestro. Tá tudo tão claro que é um sequestro que chega até a duvidar um pouco. E aí eles começam a investigar com outros olhares. Eles descobrem. Então o Duncan faz uma investigação um pouco, como eu posso dizer, militar, tentando ver alguma coisa, alguma técnica de arrombamento, alguma luta, etc. O César faz uma investigação um pouco mágica, né, tentando perceber alguma coisa mágica que tivesse ali no lugar. E o Salamur e o Thiago tentam investigar cada um na sua área, né? O Thiago ainda dá uma olhada como arrombador, como ladrão, né, entre aspas, na região, né, no quarto. E o Salamur pensa como se fosse um invasor, né, como é que ele ia fazer, para onde ele ia e tal. E eles começam a testar. O Duncan e o César conseguem fazer uma investigação legal e percebem que não há sinais de luta, nem de arrombamento. Na verdade, é até um caminho percorrido ali, meio livre. O Salamur identifica um odor muito claro. Ele sente um cheiro muito claro do perfume da Elizabeth, que ele percebeu no outro jogo. Ela tinha um perfume muito peculiar. E ele começa a perceber que esse perfume está andando na sala e saindo pela janela. Só que antes de perceber isso, ele nota que esse perfume passa em uma prateleira de livros, né? E aí eles vão investigar, eles conseguem perceber que a prateleira tinha sido aberta e fechada, e um livro estava com uma marcação especial, com algumas páginas marcadas com um pouco de carvão, e tinha uma flor amarela. Eles olham, veem aquilo e aí logo percebem que era um livro antigo de rituais sagrados para os elfos na região de Aquileia. E aí eles descobrem que existe um lugar desses sagrados, conhecido como Portão da Lua, logo abaixo da cidade. Não abaixo, né, embaixo da cidade, mas descendo a cidade, continuando as ruas, logo depois da cidade, existe um desse. Hoje os humanos conhecem esse lugar como uma mina de carvão abandonada, porque há muito tempo atrás isso era um local sagrado, religioso para os elfos, só que como ele tinha abundância em carvão, os seres humanos, depois de dominarem essa região, começaram a explorar o lugar por conta do carvão e tudo mais. E eles resolvem ir para lá. E eles descobrem que esse lugar, na verdade, conversando com o pai da Elizabeth, era uma mina de carvão da família da Elizabeth, que ela já tinha há muito tempo, só que estava abandonada, né? Porque parou de render carvão. E eles vão, né? Eles se direcionam para esse lugar. O Salamur vai sentindo o cheiro, então ele tirou um decisivo, né, no olfato, por isso que ele conseguiu sentir esse cheiro. E ele vai seguindo esse cheiro até chegar perto do lugar. E todo mundo vai junto dele. Eles andam bastante, eles chegam lá bem tarde de noite já. E quando eles chegam meio que juntos, o Salamur congela, porque ele sente o cheiro, na verdade, dos Homem-Rato agora. O perfume some, se esvai naquilo tudo, e o cheiro dos Homens-Ratos, né, o odor dos Homens-Ratos aparece. E aí ele fica um pouco nervoso. Então eles decidem entrar já sabendo que ali existem os Homem-Rato e tudo que eles trazem, né? Eles entram nessa mina, nessa caverna, eles andam bastante dentro delas e eles encontram uma passagem do que era antigamente o templo dos elfos e assim por diante.
E tem uma porta, sem chave, sem nada. Eles fazem alguns testes, tentam entender algumas coisas, até que eles percebem que é a luz do luar que iria abrir a porta e nenhuma outra. Então eles apagam todas as tochas, tiram todo tipo de fonte de luz que eles têm e a porta se abre. Logo que ela se abre, 4 homens-rato esperando. Eles fazem uma luta relativamente rápida. O Salamur conseguiu causar um certo estrago neles e eles continuam adentrando nesse lugar. Esse lugar já se parece não mais abandonado, parece já ocupado. O cheiro dos homens-ratos é muito forte e até que eles chegam no fim, ou no que seria o centro desse lugar. Então eles entram e descobrem ali que um ritual estava acontecendo. A hora que eles chegam, eles olham ao longe e vê claramente um homem encapuzado parado diante de 2 pessoas ajoelhadas. Essas pessoas são a primeira, o Edental, e a segunda, a própria Elizabeth, que havia sido sequestrada. Ali os dois ajoelhados, e atrás deles, do lado desse homem encapuzado, Nikolai também participando. Na frente deles um grande espelho d'água, né? A água extremamente parada assim, que refletia exatamente como se fosse um grande espelho, e em cima como se fosse um espelho também, no teto, um direto ao outro. E, obviamente, 4 homens-rato parados adiante. Nesse momento eu dou um limite de turnos para os jogadores, porque vai ser uma ação combinada que vai acontecer. Eles decidem quem ataca primeiro, quem ataca depois, quem faz o que, e eles vão para cima do homem encapuzado. Os turnos andam e eles não conseguem, infelizmente, evitar com que tudo aconteça. E é aí que o jogo pausa, vamos dizer assim, e nós entramos em cena. O Nikolai e o homem encapuzado conseguem sacrificar o Edental e a Elizabeth, e quando o sangue deles cai nesse espelho d'água, alguma coisa acontece de estranha e um brilho verde meio roxo começa a tomar a sala e cria como se fosse uma linha entre os 2 espelhos. E aí esse cara encapuzado, ele tira o capuz, né? Ele tinha criado uma barreira, vamos dizer assim, uma barreira mágica. Ele tira o capuz e atrás dele ele tem como se fosse um braço mecânico, né? O que a gente pode chamar de mecânico do século XIX, né? E esse braço segura um cajado de um metal muito polido, muito brilhante. E esse cajado começa a ir em direção a esse fio que se forma nesse espelho d'água. No meio de tudo isso, o personagem do Nikolai falha em um teste de força de vontade e ele se sente atraído por aquilo. E aí ele pisa no espelho d'água e vai em direção a esse fio. Quando ele faz isso, o homem grita com ele, pede para ele parar, e a hora que ele põe a mão nisso, ele se relaciona com aquele negócio todo, aquilo perde o controle. E um grande estouro de luz verde toma a sala toda, todos são jogados contra a parede. E aí os quatro personagens têm uma visão. Cada um tem uma visão específica. O Salamur tem o Thiago tem outra, e o Duncan e o César têm a mesma visão. Depois dessa visão, eles, ainda meio que desacordados, vão acordando com um som de carruagem ao fundo, e eles percebem que eles estão sendo carregados, né? Eles apagaram e eles estão sendo carregados para outro lugar. É aí que eles encontram a Ofélia, a maga que eles estavam tentando encontrar lá no primeiro episódio. É a pessoa que resgata eles ali. E aí ela conta tudo pra eles, o que aconteceu. Aquele inquisitor, ele foi dado como morto há muito tempo, porque ele mexia com magia negra, entre aspas, e essa magia é proibida, e ele estava performando um ritual, só que não era para eles terem sobrevivido, então eles devem ter algum vínculo mágico na alma deles para ter sobrevivido a esse impacto. Alguma coisa aconteceu que ela sabe explicar, mas ao mesmo tempo tem certas dúvidas. Então o jogo se encerra aí, mostrando para eles o que acontece, contando um pouco da relação dessa magia com os seres humanos e assim por diante. E, obviamente, isso tudo continua no nosso segundo capítulo, que logo logo vai pro ar. Então, espero que tenham gostado, espero que assistam esse jogo. Ele é bem longo,
mas vale a pena. Tchau, tchau e tudo bom.